Quando alguém morria no Antigo Testamento, para onde ia? Céu? Inferno? Um lugar intermediário? A resposta talvez seja muito diferente do que grande parte do cristianismo popular imagina. Existe uma palavra hebraica cercada de mistério chamada Sheol, traduzida algumas vezes como sepultura, outras como inferno e, em certos casos, como reino dos mortos. Mas, afinal de contas, o que os hebreus realmente acreditavam sobre a morte dentro da perspectiva do Antigo Testamento? A palavra Sheol aparece dezenas de vezes no Antigo Testamento. O seu significado literal é debatido, mas o contexto vai revelar algo importante. Sheol não era originalmente o inferno medieval como nós concebemos. Quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, vemos que há um conceito, porque no pensamento hebraico antigo, Sheol era o destino comum dos mortos, tanto justos quanto ímpios. Ou seja, todo mundo morria e ia para o Sheol, o mundo dos mortos. É como eu gostava de ler na literatura que alguém, quando morria, ia para o Beleléu. Isso mesmo. Ia para o além-túmulo. E não havia preocupação de dizer se ia para um local ou outro. Até porque, dentro da perspectiva do Antigo Testamento, havia uma concepção. Por exemplo, os justos e os ímpios desciam ao Sheol. Era associado também o local como um silêncio, um lugar silencioso, também de escuridão e inatividade. E não era inicialmente descrito como um local de tormento consciente eterno. O que nós aprendemos com alguns textos bíblicos e queremos reportar alguns deles, vou logo destacar a palavra da Sheol, porque aqui está escrito Sheolá, Sheolá, que vem justamente de Sheol, porque no versículo 35 de Gênesis 37 diz: Descerei a meu filho lamentando até o Sheol. Esta é a ideia, na parte final. Ou seja, Jacó esperava ir para o Sheol. Ele não tinha aquela expectativa de céu, paraíso, nada disto. Um outro texto muito significativo se encontra no livro de Jó, no capítulo de número 3. Vamos fazer a localização para que você também possa se situar. Versículo de número 17. Observe que, dentro desse contexto, fala justamente que ali os ímpios cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Jó está descrevendo o Sheol como descanso, esse mundo dos mortos. Já o Salmo de número 6, e é significativo que a gente vá para este texto bíblico, Salmo 6, versículo 5. Observe que nos diz assim: Pois na morte não há lembrança de ti. No Seol, aqui foi traduzido, mas a gente está pronunciando como Sheol, a partir do hebraico, quem te louvará? E para que você tenha uma ideia, a palavra Sheol é esta aqui, ó, conforme destaque. Sheol, Sheol. Mas antes tem bi Sheol, ou seja, no Sheol. Tem uma preposição. Por isso que no hebraico é tudo junto e misturado. É uma coisa curiosa, mas é assim mesmo, a gente tem que acostumar à medida que a gente avança no estudo das Escrituras Sagradas, numa referência ao texto hebraico. Então a gente já sabe que o salmista, ele fala sobre o silêncio dos mortos, porque na morte não há lembrança de ti, diz o salmista. Mas tem uma explicação, por quê? A raiz de Sheol, esta que se encontra agora destacada, vai mostrar que pode estar ligada à ideia de um lugar oculto, um lugar escondido, uma profundeza, um lugar que reclama a todos, ou seja, que todos vão participar. Não é à toa que tanto os justos quanto os ímpios iam para o mundo dos mortos. Não significa que eles ficavam no mesmo local,
Dentro do Sheol, que é aquele mundo inferior, debaixo da terra, ia todo mundo, como se fosse assim, de um lado estaria os justos e de outro os injustos, mas todos estavam nesse lugar, um lugar oculto, na profundeza da terra, um lugar onde todos tinham algo em comum, porque estava, afinal de contas, não no Beleléu, mas no mundo dos mortos, mas o termo não possui originalmente aquela ideia clara de punição eterna consciente, porque isto nós vamos verificar no Novo Testamento. Agora, quando a gente analisa algumas coisas no decorrer da história, a arte medieval do inferno vai fazer um contraste muito grande com os manuscritos hebraicos. Por quê? Grande parte da confusão surge quando traduções posteriores converteram Sheol em inferno. Aí você lê na Bíblia uma versão que fala inferno. Aí você associa o inferno dentro dos moldes do Novo Testamento. Mas você precisa entender que o Antigo Testamento, quando utiliza Sheol, está se referindo a esse mundo dos mortos que era algo comum tanto para aqueles que eram crédulos quanto incrédulos. Tem uma explicação histórica, porque na Septuaginta, os judeus traduziam Sheol para o grego como Hades. A gente comumente fala Hades, mas acontece que quando a gente pronuncia dentro da chamada pronúncia erasmiana, tem uma aspiração áspera ou um espírito forte que você vai mencionar Hades e não Hades. Mas a despeito da pronúncia, a gente sabe que os judeus traduziram Sheol como Hades. Agora, quando você vai para uma questão mais exegética, historicamente falando, no mundo grego, Hades significava o quê? O mundo invisível dos mortos. Não era exatamente o lago de fogo do Apocalipse. A gente precisa ler cada texto e entender dentro do seu contexto. Depois, tradições medievais fundiram conceitos. Colocaram tudo no mesmo pacote. Hades, Geena ou Geena, Lago de Fogo, Inferno Eterno, e o resultado foi que muitas pessoas passaram a ler o Sheol como se fosse automaticamente inferno. Agora, os mortos estavam conscientes lá no Antigo Testamento? A cena, se fosse ser feita, era de silêncio, sombras, tumbas, poeira. Era a cena que pode ser criado dentro daquele imaginário, dentro da concepção. Aqui nós entramos numa das maiores discussões bíblicas. Por quê? O Sheol, no Antigo Testamento, era como inconsciência, era silêncio. Não é à toa que eu vou mostrar para vocês, com base no texto da Sagrada Escritura, quando em Lamentações de Jeremias, por exemplo, vai mencionar justamente, digo, Eclesiastes, vai mencionar no capítulo 9, no versículo 5, vai mencionar essa questão relacionada, essa questão à inconsciência, versículo 5, pois diz assim: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ou seja, quando você vai falar dentro da perspectiva de Eclesiastes, o Sheol é um lugar de inconsciência, um lugar silencioso. É isso que você aprende com esse texto. Mas tem um salmo, e a gente precisa, sem dúvida alguma, reportar ele, que é Salmo 146, lá no versículo de número 4, que diz assim: sai-lhe o espírito, e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. O que que nós aprendemos? É que há esse silêncio, essa inconsciência com base nesses dois textos, Eclesiastes 9:5 e Salmo 146, versículo 4.
A gente precisa entender que o Antigo Testamento vai apresentar uma revelação que é progressiva. Além disto, ela tem uma linguagem poética e simbólica, sem falar que há um desenvolvimento gradual da esperança pós-morte. E qual é a conclusão? O conceito de vida após a morte no Antigo Testamento ainda não está plenamente desenvolvido como no Novo Testamento. Quando a gente se depara com o Novo Testamento, a gente tem uma nova perspectiva, tem mais luzes, muito mais claro, mas não podemos desconsiderar, em hipótese alguma, essas questões acerca do Sheol. Por isso, que Deus possa nos dar graça, nos dar sabedoria para depararmos com textos como estes do Antigo Testamento, fazermos uma leitura, entendermos dentro do seu texto e contexto, considerando, claro, uma interpretação saudável, para depois tirarmos a aplicação. Mas lembre-se de uma coisa: quando a gente lê o Antigo Testamento, bem como o Novo Testamento, nós precisamos fazer através de uma chave hermenêutica. E qual é a chave de interpretação? É a pessoa bendita de Cristo Jesus. Quanto mais você souber sobre Jesus, os seus ensinos e compreender perfeitamente a sua obra, melhor será a sua compreensão, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Espero que tenha apreciado esta apresentação, porque é algo que não vem trazer simplesmente curiosidade, mas uma informação escriturística, algo realmente que é significativo e que, portanto, precisa ser lido, estudado, quando não, a pessoa precisa meditar e até mesmo fazer suas pesquisas bíblicas para que possa ter o conhecimento ampliado da parte de Deus.